Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E nós iremos iniciar uma série com 3 vídeos falando sobre a Sagrada Tradição Apostólica, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério da Igreja. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos, a Sagrada Tradição Apostólica é um dos pilares da fé da Igreja Católica. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher, ele anunciou o Evangelho do Reino, o Evangelho da Salvação. Ele fez isso em palavras e obras, Jesus pregou, mas também Jesus realizou milagres, curas, prodígios e até alguns exorcismos, libertando algumas pessoas da opressão de Satanás. E ele desejou que isso fosse transmitido a todos os povos. Por isso, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus deu uma ordem. É uma ordem para mim, para você, e foi a mesma ordem que foi dada aos apóstolos. Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo-as a observar tudo aquilo que eu havia realizado. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, disse: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a tradição apostólica não é a tradição meramente dos homens, mas é uma tradição daquilo que foi dito, ensinado e feito por Jesus, na íntegra, sem mudar, sem alteração, sem modificações. Ou seja, por meio dos apóstolos que vão sendo sucedidos um pelos outros, que vão chegando, a fé, o depósito da fé é mantido inabalável e transmitido integralmente pela igreja. De que maneira? De 2 maneiras. O Catecismo da Igreja, no número 76, diz: a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de 2 maneiras. Quais foram as 2 maneiras? A maneira oral, ou seja, pelos apóstolos que, na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Ou seja, de maneira oral, oralmente, os apóstolos transmitiram aquilo que eles aprenderam de Jesus, aprenderam dos atos, das obras de Jesus, ou aprenderam por meio do próprio Espírito Santo, que Jesus prometeu que estaria conosco, estaria com a igreja, estaria com os apóstolos todos os dias até a consumação dos séculos. E esse Espírito é o Espírito da verdade. E Jesus disse que ele não falaria dele mesmo, mas ele falaria daquilo que foi realizado por Jesus. Ou seja, Jesus disse: ele vos ensinará, ele vos recordará toda a verdade. Ou seja, meus amados irmãos, ou nós cremos que a Igreja de Cristo manteve-se na sua tradição apostólica integral e integramente, confiando que o Espírito Santo guiava a igreja, conduzia a igreja e conduz até hoje a igreja, ou nós não acreditamos nas palavras de Jesus. Se nós não cremos que a sucessão apostólica, que a tradição apostólica é verídica, é verdade, e não somente é verdade, como é fato, então nós precisamos rasgar uma parte da Sagrada Escritura, aonde Jesus prometeu para nós que o Espírito Santo estaria conosco. Esta é a transmissão oral da Sagrada Tradição.
mas também tem a tradição escrita, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Ou seja, meus amados irmãos, crer na tradição apostólica é algo fundamental para a salvação das nossas almas. Ou do contrário, não seremos salvos jamais. Por quê? Porque muita gente diz, tem que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, eu não acredito. Mas pensamos aqui, nós, um instante. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E antes de subir aos céus, deu a ordem que o Evangelho deveria ser anunciado. Da subida de Jesus aos céus, até o primeiro manuscrito daquilo que nós conhecemos como Novo Testamento, que foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro escrito do Novo Testamento, tem mais ou menos aí aproximadamente 20 anos. Por quê? Do ano 33 que Jesus sobe aos céus até o ano 51. Tem mais ou menos aproximadamente 20 anos. Isso se tratando da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E aqui eu não vou datar os demais livros da Bíblia. Você pode fazer uma consulta na introdução da sua Bíblia ou uma pesquisa histórica para saber quando foram escritos os livros da Bíblia. Então veja, o primeiro livro da Sagrada Escritura, se tratando do Catecismo da Igreja, foi escrito aproximadamente 20 anos depois que Jesus subiu aos céus. Aí eu pergunto a você, como foi que se manteve inabalada e integralmente o Evangelho anunciado por Jesus dentro da igreja? Ou seja, de maneira oral. E isso se deu, e isso aconteceu e continuou acontecendo durante todos os séculos que nós temos da história da igreja. É impossível não crer nisso. Basta um estudo consciente daquilo que é a tradição apostólica e nós iremos ver. Nós tivemos aí nos primeiros séculos os pais da igreja, aqueles grandes santos, né, que chamamos até aí dos seus escritos de patrística. Ou seja, meus amados irmãos, é necessário voltarmos a essa realidade. A tradição apostólica é fato, é verídico e não tem como a igreja transmitir o Evangelho sem ter mantido a tradição apostólica. Por quê? Porque o que está escrito foi escrito pelo Espírito Santo. Sim, foi inspirado pelo Espírito Santo, sim, mas os sucessores apostólicos, antes mesmo que a Bíblia, aqui se tratando do Novo Testamento, começasse a ser escrita, a igreja já existia. E de dentro da igreja, por uma necessidade da igreja, então, como eu dizia, antes mesmo que a Sagrada Escritura, se tratando do Novo Testamento, viesse a ser escrita, a igreja já existia. Já existiam as comunidades. Aqui nos faz lembrar o apóstolo Paulo, que foi o maior propagador de maneira oral a tradição apostólica. Aquilo que foi dito por Jesus e ensinado por Jesus. E o apóstolo Paulo vai fundando as igrejas. A igreja de Coríntio, a igreja de Roma, a igreja dos Gálatas, a igreja dos Tessalonicenses e tantas igrejas. A igreja de Éfeso. Consequentemente, dentro da igreja vai surgindo questões que são necessárias de uma palavra da autoridade apostólica, ou seja, dos bispos da igreja. E por esse motivo, o apóstolo Paulo começa a escrever as suas cartas. A carta aos Coríntios mesmo, se você começar a ler a primeira carta, não somente a primeira como a segunda, mas você vai ver que tudo que o apóstolo Paulo escreve ali, ele escreve porque alguém pede para ele uma orientação, porque a igreja está passando por alguns conflitos e algumas crises de fé. E Paulo vai e escreve a carta aos Coríntios para dar uma instrução ao povo. Ou seja, a Sagrada Escritura, ela nasce de uma necessidade
da comunidade cristã. Ela nasce de uma necessidade da igreja. A igreja já existia, vivendo e transmitindo o evangelho pela tradição apostólica oral, e depois de alguns conflitos, algumas crises de fé, os apóstolos aí sim transmitem a salvação escrita. Por quê? Porque a igreja precisa ser instruída. Então, meus amados irmãos, a tradição apostólica e a Sagrada Escritura, elas estão niveladas, elas estão no mesmo nível. Por quê? Porque primeiro veio a sagrada tradição apostólica, aquilo que foi anunciado oralmente, e depois veio aquilo que é escrito. Agora, um não é maior do que o outro, os dois estão no mesmo nível. Por quê? Porque é o mesmo Espírito Santo que realiza tanto uma como a outra. E por isso eu peço a você, não creia simplesmente naquilo que estão falando mal a respeito da Santa Igreja de Jesus Cristo, mas vai estudar. Analise o que a Sagrada Escritura diz, Antigo e Novo Testamento, mas também busque conhecer o que a sagrada tradição apostólica. É a tradição apostólica que eu estou falando. Não estou falando de costumes religiosos. Estou falando da tradição apostólica, aquilo que foi dito oralmente pelos apóstolos em milhares de anos aí. E você verá que a sagrada tradição apostólica vem primeiro, depois vem a sagrada tradição escrita, que é a Bíblia. Por quê? Porque as duas estão no mesmo nível, as duas estão no mesmo patamar. E alguém pode dizer, isso é heresia, Denis. Não é heresia. Basta uma leitura consciente e sincera daquilo que são os manuscritos do Novo Testamento. E você vai ver que primeiro se falou de Jesus e depois, por uma necessidade da igreja, se escreveu sobre Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, né? E também não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações dos demais vídeos que vamos fazer, principalmente dessa série, onde iniciamos com a Sagrada Tradição Apostólica, depois faremos um sobre a Sagrada Escritura e logo depois sobre o Magistério da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.